Oi, pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui para darmos início a mais um episódio do nosso Ser Psicast. O Ser Psicast é um podcast especialmente produzido para qualquer pessoa que tem interesse no universo da psicologia. A gente aqui se reúne, se encontra uma vez por semana para falar das coisas da saúde mental, do comportamento humano, da ciência psicológica, de um modo geral. O Ser Psicast é mais um fruto da plataforma Ser Psicólogo, que, como todo mundo já sabe, é a maior plataforma de streaming para formação à distância em psicologia do Brasil. Se você quiser tirar essa dúvida, tem um QR Code aqui na parte superior dessa tela. Esse QR Code vai direcionar você para dentro da plataforma por 7 dias gratuitos. Então pega aí a câmera do teu celular e aproveita, assiste às aulas, faz os cursos, tem os certificados. Eu tenho certeza que você vai fazer uma experiência muito interessante de formação. Aqui no Ser Psicast, eu me encontro uma vez por semana com os meus colegas de trabalho, psicólogos e psicólogas, para conversar sobre temas variados desse universo, da agenda científica brasileira, da agenda social, da psicologia, das coisas da psicologia de um modo geral. Nesse episódio, nós vamos falar sobre saúde emocional. E aqui eu já vou afunilar, nós vamos falar sobre adultos saudáveis. Vai lá, você que está me ouvindo, eu suspeito que você é adulto, né? Na sua autoavaliação, como é que você se pensa, assim? Como é que você se percebe? O que é funcionar de um modo saudável na fase adulta da vida? Olha, essa reflexão é muito importante, porque quando a gente olha o ciclo vital, a maior fase do ciclo vital é a fase adulta, de todas as fases. Então, é a fase mais desafiadora para as questões de saúde emocional. Olha que tema instigante. E quem aceitou o desafio de conversar com a gente sobre isso foi o meu colega João, que está aqui com a gente. João, seja bem-vindo aqui no Ser Psicast para tratar desse tema que é instigante. Eu tenho um super interesse e eu acho que você tem um grande desafio aqui, viu? É um desafio. Bem-vindo. É um desafio. Bem-vindo. Obrigado. Já me sinto muito bem-vindo aqui. Maravilha. Bater esse papo. Que coisa boa. Para o pessoal te conhecer, vamos cumprir aqui o nosso ritual de todos os episódios. Conta pra gente, então, um pouco da tua formação, tá? O que é que você fez aí em termos de graduação, pós-graduação, e o que é que você faz profissionalmente como psicólogo. Então, vamos lá. Eu sou psicólogo clínico, sou terapeuta do esquema, certificado pela Sociedade Internacional. Tenho especialização na terapia cognitivo-comportamental, algumas formações em teoria do apego, gestalt terapia. Trabalho como supervisor, como professor, como mentor em terapia do esquema, que acho que é a abordagem que eu me dediquei aí. E também faço parte da gestão de vários projetos no instituição chamada Insere Psicologia e Educação. Sim, eu já recebi outras pessoas, outras convidadas, antes de você, que integram. Que bom. O Insere, o pessoal próximo da Jaqueline. Isso. Que, inclusive, está convidada. O episódio dela já deveria ter acontecido, mas houve algum imprevisto. Nós estamos esperando ela aparecer por aqui qualquer dia. Ô, João, a sua clínica tem alguma segmentação etária? Crianças, adolescentes, adultos, idosos, geral? A gente tem na clínica a gente tem tanto um ramo da clínica psicológica normal e clínica psiquiátrica, também para o público adolescente e adulto, principalmente. Sim. Mas também tem uma clínica social. Então, aqueles que não têm condição de custear uma psicoterapia podem ir para a clínica e vão ser atendidos com o maior prazer. Joia, isso é na estrutura do Insere? Na estrutura do Insere. Que informação de utilidade pública importante você está dando aqui. Como é que o pessoal, por exemplo, que está nos acompanhando, tem acesso a isso? Né? Algum e-mail, telefone, rede social? Como é que faz? Vocês podem entrar no Instagram do Insere, @insere.psi. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela. Quem precisar, pode entrar em contato que a gente direciona e vai cuidar com o maior carinho. Gente do céu, que coisa fantástica. Todos os terapeutas são terapeutas profissionais, de maneira geral, que são certificados, que vão estar sendo acompanhados pela gente. Então, assim... É uma clínica que tem um funcionamento, digamos, ordinário, normal, recebe os pacientes que pagam direitinho ou vêm com os convênios, mas tem uma extensão social.
Gente, Uma eu extensão não sabia social. disso, não. Começou muito com a proposta do Pinheiro, né? Quando a gente teve toda a questão Sim, o de saúde problema mental. aqui da saúde mental. Isso. Então, a gente começou com essa proposta e já está aí há alguns anos cuidando de muita gente através do mundo, Só uma inclusive. dúvida, o pessoal que está assim, de outros estados, só para esclarecer um pouco, é o problema do afundamento do solo que houve aqui na cidade de Maceió, produzido por uma atividade de mineração e que gerou muita convulsão, também problemas de saúde mental na população. Muito. Os índices aumentaram muito, A né? minha dúvida, João, teve demanda disso para a clínica lá quando vocês lançaram e continua tendo? Tem um tempo que não surge, porque eu acho que a gente ganhou um destaque mais nacional, então tem muitas pessoas vindo de fora ultimamente, sabe? Entendi. Então a gente tem tantos profissionais que atendem presencialmente no Insere, como também online. Quando começou essa iniciativa com os bairros, você lembra o ano? O problema começou em 2018. A iniciativa de vocês, você se lembra? Se eu não me engano, foi em 2018. No mesmo, logo no mesmo ano. 2018, talvez início de 2019. Foi nessa faixa aí. Certo. Ali teve alguma resposta. Teve. Imediata. Depois inclusive a clínica ficava no Pinheiro. O Insere ficava ali. Não sabia. O Insere ficava ali, depois que a gente foi transferido para o Farol. Mas hoje no Farol é um outro bairro aqui de Maceió, né? Sim. Mas sim. Rapaz, super notícia. Gostei demais dessa notícia que a clínica, que o Insere tem uma extensão social. Temos. E dessa informação específica relacionada ao problema dos bairros, porque quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma vinculação muito grande com esse problema. Muito grande. Vinculação de ex-morador, vinculação de pesquisador, porque a minha tese na linguística foi sobre esse problema. E agora, vinculação de psicólogo, porque eu estou atuando no que a gente chama de reparação extrapatrimonial. Sei. Um trabalho com o Ministério Público Estadual. Então, todas as vezes que se fala em saúde mental, embora não seja o tema dessa nossa conversa, é só uma introdução, todas as vezes que se fala das questões de saúde mental vinculado a esse problema, eu tenho todo interesse. Ou seja, quando acabar aqui, a gente vai conversar. Vamos bater mais um papo, Bater mais um papo aqui nos bastidores. João, adultos emocionalmente saudáveis. A primeira pergunta que eu quero fazer é: onde eles vivem? De onde eles vêm? De que planeta eles vêm? Ou eles estão sendo sintetizados em algum laboratório? É possível ser adulto e ser emocionalmente saudável, João? Não é querer um pouco demais, não. Nossos colegas psicanalistas, eles estão rindo assim, ó. Quem conta? Você conta, eu conto. Sério, dá para ser? Esse é um dos grandes desafios da psicologia, né? Talvez se a gente for pensar em psicoterapias como um todo, acho que todas as abordagens, em última instância, têm uma proposta de tornar indivíduos emocionalmente saudáveis. Em qualquer etapa do ciclo vital. Em qualquer etapa, né? Assim, que seja, por exemplo, da gente falar de pacientes que vão ter que se adaptar melhor ao contexto, aos seus sintomas, ao ambiente que eles vivem, mas a proposta é que eles se tornem cada vez mais saudáveis, né? Um dos objetivos, de última instância, de uma psicoterapia é essa. Sim. Então, assim, quando a gente pensa em adultos emocionalmente saudáveis, é difícil encontrar hoje em dia, né? Principalmente quando a gente observa a quantidade de adoecimento mental que a gente está vendo hoje, do boom que a gente está observando. Mas é possível, né? É bem possível. Sim. Você já disse aqui que seu lastro é a terapia do esquema, né? A proposta do Jeffrey Jung. Eu acho bem legal porque ela trabalha com isso de uma maneira muito explícita. Sim. É ela quem chama, assim, né? Ela entende que é um modo de funcionamento. Você quer explicar essa coisa dos modos pra gente? Porque Posso explicar. Não tem o adulto, pelo que eu entendi na terapia do esquema, não tem um adulto saudável puro. Ele não é, o adulto nunca consegue ser só saudável. Ser saudável é um dos modos de ser, vinculado com outros modos que fazem parte da pessoa. Você quer comentar um pouquinho disso? É um dos nossos lados, né? Assim, nós temos lados saudáveis e temos lados não tão saudáveis, né? Nós temos lados, às vezes, compulsivos, lados que são um pouco mais vulneráveis, um pouco mais raivosos. Então, assim, a gente tem diferentes lados. E dentre os nossos diferentes lados, a gente tem um lado que é mais saudável, que é mais maduro, que é mais assertivo, que é o responsável por tomar decisões, que é o responsável por se responsabilizar pelas tarefas da vida adulta, por exemplo, né, como trabalho, ser pai, ser mãe, ser parceiro. Então, a gente está falando de diferentes lados. E quando a gente pensa num adulto saudável, é meio que tentando descrever esse lado do funcionamento mais saudável do sujeito.
A terapia do esquema, que é a abordagem que eu trabalho, fala de adulto saudável, mas que a gente pensa, por exemplo, na DBT, a gente está falando de mente sábia. Quando a gente pensa na terapia focada na compaixão, a gente fala do adulto compassivo, do self-compassivo. A gente está falando de diferentes abordagens que tentam descrever um funcionamento saudável. Rogers, eu trabalho com abordagem centrada na pessoa. Rogers falaria em funcionamento ótimo da personalidade. Eu adoro esse termo. Eu adoro esse termo. Que, de certa maneira, é isso, né? Sim. É um funcionamento ótimo da personalidade, que é um dos lados, que a gente tem outros. Ótimo não é que essa personalidade é perfeita. Ótimo é que essa personalidade está funcionando no limite das suas potencialidades boas. Perfeito, né? Perfeito. Agora, João, gostei muito dessa coisa dos lados, você simplifica as coisas, fica fácil de todo mundo entender. Mas como que isso... Veja, estamos falando da vida adulta. Então, essa pessoa teve um percurso. Até chegar às suas características, né? Porque eu entendo que alguns adultos, digamos, sejam mais saudáveis que outros. É fácil, é correto concluir isso, né? Há adultos que seguiam pela sua face mais saudável melhor do que outros. Outros se comportam o lado, digamos, infantilizado, vamos chamar assim, seja mais frequente no pensamento, na emoção dessa pessoa. Mas teve um processo que fez com que a pessoa se tornasse isso. Né? Como é que se dá a formação desses modos? Como é que alguém se torna mais saudável, menos saudável, mais maduro, menos maduro? Não é por determinação genética. Não é. Tem influência, né? Sabemos que tem influência, sim, mas não é por determinação. Não é apenas. E talvez o que eu diria é que, assim, as pessoas têm de maneira geral, a gente vai variar em grau. Todos nós temos um lado adulto saudável. Todos nós temos um lado muito saudável. Todas as pessoas. Todas as pessoas. O que vai variar é o grau e a eficácia desse lado seu. Ou seja, tem pessoas que têm uma interferência muito pequenininha desse lado, que aparece muito pouco, ou seja, são pessoas extremamente disfuncionais. E aí a gente vai pensar em pessoas que têm dificuldades em quase todas as esferas da vida, no trabalho, na escola, nas relações sociais, nas relações amorosas, nas relações familiares. Quando a gente pensa num adulto mais funcional, a gente vai falar que são pessoas que tendem a administrar esses diferentes lados da vida de uma maneira mais saudável. E como é que isso é desenvolvido? A partir de uma série de fatores. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, a gente começa a partir dos nossos modelos, né? Sim. Então, quando a gente pensa os nossos cuidadores, e não estou falando necessariamente de pai e mãe, mas os nossos cuidadores, que podem ser todos aqueles que fizeram parte desse processo. Sim. Eles são importantes modelos de adulto saudável para a gente. Infelizmente, muitas pessoas não tiveram modelos de adultos saudáveis em casa. Mas a gente pode rastrear na história que tiveram professores, amigos, tios, madrinhas, pessoas que de alguma maneira ensinaram um jeito saudável de funcionar, um jeito mais assertivo, seja na tomada de decisão, seja em como manejar com situações de crise, seja como administrar a vida como um todo. A gente está falando de modelos. Uma outra experiência também que fortalece o nosso adulto saudável é quando a gente tem as nossas necessidades atendidas. Sim. Né? Então, assim, nos momentos que eu me sinto seguro, nos momentos que eu me sinto ouvido, nos momentos que, de certa maneira, eu tenho alguém para me mostrar e me orientar por onde ir, o que eu tenho que fazer, e determinadas questões nesse sentido. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento adulto saudável, a gente está falando muito nesse caminho de modelos e atendimento de necessidades emocionais. Sim, porque na infância os modelos eles são uma obrigação, a criança não tem nenhuma possibilidade de funcionar autonomamente, né? Ela precisa desses modelos e o que você está dizendo é que quando esses modelos não são bons, ideais, isso atrapalha esse desenvolvimento. Atrapalha. É isso que você está dizendo. Tá. Eu disse, na minha frase eu disse assim, não é por determinação genética. Aí você corrigiu muito bem, você diz assim, tem um pouco de influência da genética, não é apenas por determinação genética. Aí eu vou voltar a esse ponto para lhe perguntar se as questões temperamentais, de alguma maneira, são contempladas pela terapia do esquema. Por quê? Porque o temperamento, hoje a pesquisa diz que o temperamento tem uma fundamentação genética. Perfeito. Né? A gente tem aquele modelo que é um modelo muito bom, o Big Five Model. Big Five. Tem um monte de gente que já passou por aqui e eu gosto daquele modelo. Então, vou dar um exemplo. No Big Five Model a gente tem um temperamento mais marcado por tendências neuroticistas. Sim. E quando se vai à raiz disso, o Big Five Model explica isso com base na determinação genética.
temperamentos geneticamente mais neuróticos do que outros. Sim. Então, essa dimensão da herdabilidade biológica, de alguma maneira, ela está contemplada também para a gente entender esse processo formativo do indivíduo na terapia do esquema? Com certeza. Então, vamos pensar assim, Paulo. O temperamento, ele é justamente essa base genética que dita pra gente o tanto que a gente vai precisar de determinadas necessidades ou não. Sim. Ou de determinadas posturas dos cuidadores, dependendo do tipo de temperamento. Então, vamos pensar num paciente que ele tende a ser mais neurótico ou mais medroso, tá? Vamos colocar assim para ficar de uma forma mais simples. Um paciente um pouco mais medroso. Quando a gente pensa na necessidade, por exemplo, de autonomia, que é aquela necessidade que a gente tende a explorar o mundo, a gente tende a explorar e ver como é que funcionam as coisas, de pegar, de explorar, de cair, levantar. Autonomia é essa necessidade que me ajuda a me sentir competente. Se a gente tem uma criança que é mais medrosa, a tendência dela é se manter muito mais conectada aos cuidadores do que de explorar o mundo. Então, a necessidade dele, enquanto neurótico, assim, enquanto medroso, é de ter uma figura, um cuidador, que vai estimulá-lo a sair da conexão para ir para a autonomia. Uhum. Então, a partir do momento que ele sente que ele tem uma base segura o suficiente para falar, eu posso explorar esse ambiente, eu posso procurar isso aqui, ele vai formando um adulto mais saudável. Ele vai tendo registros que vai mostrando para ele assim, eu posso fazer isso aqui, eu não preciso totalmente do meu cuidador para que eu possa fazer outras coisas na minha vida. Então, o nosso temperamento, ele vai ditar justamente o tanto que a gente precisa de determinadas necessidades ou não. Ou seja, o temperamento não é destino. O que Não, você está dizendo é isso. não. O temperamento pode ser treinado. Pode. Pode ser melhorado, talvez. Ele pode... vamos pensar que o temperamento é como se fosse uma proposta de a gente identificar o que o nosso paciente, o que o nosso filho, ou o que a criança está precisando, baseado no que ele já vem de carga genética. Então, a gente vai analisar que algumas crianças, inclusive a gente vê isso muito, por exemplo, com irmãos, que tem um temperamento que é mais aventureiro, né, que sai pegando em tudo, e outro que é mais medroso. A proposta dos pais e as necessidades que os dois têm são completamente diferentes, né? Então, esse olhar do temperamento vai nos ajudar a dizer assim, essa criança precisa mais disso e aquela ali precisa mais daquilo, sabe? Sim. Então, o temperamento vai contemplando isso justamente para pensar que, enquanto adultos saudáveis, a gente chega com essa base genética, mas os nossos contextos, as nossas experiências ao longo da vida contribuem completamente para a formação funcional ou disfuncional dessa personalidade. Entendo. Agora, João, como é que faz isso sem orientação familiar, sem uma orientação profissional? Difícil demais para as famílias terem esse discernimento. O pai não é psicólogo, a mãe não é psicóloga, não são. Os meus não eram, os seus foram? Não foram. Exatamente. E nem se fossem também, né? E nem se fossem, é verdade. Mas eu lembrei dessa ideia da orientação profissional porque eu recebi uma colega nossa aqui que eu fiquei maravilhado com tudo que ela disse sobre o que a orientação profissional pode fazer para melhorar os estilos de parentalidade, que é o que você está dizendo. Sei. Parentalidades atentas às necessidades, né? Parentalidades inteligentes para entender o perfil de cada criança e ir propondo esquemas produtivos para essas crianças. Eu fico perguntando como é que a gente pode fazer para psicoeducar as famílias na escola, em espaços fora da clínica? Você acha isso possível? Eu acho isso super possível. E eu acho que a gente está caminhando para um momento onde a saúde mental está tomando cada vez mais relevância. Tá, isso é inegável. E isso principalmente foi um dos meus principais objetos de estudo, né? Assim, porque quando a gente para pensar em saúde mental, durante muitos anos, as psicoterapias como um todo se destinaram muito a falar do que deu errado, né? Assim, nas patologias, né? Hoje a gente já começa a ver um olhar um pouco mais diferente. A gente já começa a olhar preventivo, você quer chegar aí? Mais preventivo. Sim. É claro que a gente tem muito o que se fazer nesse processo, né? Ainda, mas quando a gente pensa, por exemplo, numa orientação para pais, a gente está falando justamente nesse cuidado de vamos cuidar aqui enquanto a gente tem tempo.
Porque lá na frente a gente vai cuidar depois que já funcionou, já está tudo instaurado. Sim. A psicopatologia já está instaurada, a dificuldade, a disfuncionalidade já está instaurada naquele sistema, naquela personalidade. Então a gente tende a trabalhar mais com orientação para a paz. Como é que eu acredito que vai funcionar? Como é que as pessoas podem buscar? Primeiro é se informando. Acho que é buscar pessoas que trabalham. Orientação para a paz é uma coisa que poucas pessoas sabem que existe, né? Exato. Inclusive entre os profissionais. Entre os profissionais. Eu vou fazer uma confissão aqui. Não é que eu não sabia que não existisse, mas estruturado do modo como a nossa colega, eu já vou lembrar lá o nome dela, estruturado do modo como ela me explicou aqui, eu fiquei de queixo caído. Caramba, que bom que isso existe. Eu só lamentei porque ainda não alcança um público tão amplo, porque não são serviços baratos. Mas se começa assim, né? Tem um livro que eu posso, inclusive, indicar. Por favor. Que é um livro de uma colega que eu admiro demais, chama Patrícia Noleto. Certo. Que é um livro que chama Filhos em Construção. É um livro que fala justamente sobre como que essa relação do temperamento com as necessidades básicas impactam no desenvolvimento saudável dessa personalidade. E é um livro para a paz. Eu vou atrás dele hoje. Esse episódio vai ficar gravado e o pessoal vai saber, marca o dia. O dia da gravação é o dia 3 de julho de 2024. É o dia que a gente está gravando. Eu vou atrás dele hoje. Você não vai se arrepender. É um livro extremamente didático. É um livro que explica exatamente como que a gente consegue compreender as necessidades da criança de uma maneira palpável, de uma maneira muito simples, sabe? Não é um livro para psicólogos, embora eu indique para todos os meus pacientes. Sim. É um livro para pais, como um todo. Eu sou pai de um de 7. Tá bem no momento, né? Tá no momento maravilhoso. Tá bem oportuno. Sempre é momento, né? Sim. Sempre é momento. Digo porque tá bem no meião da infância, né? Bem no meião da infância. Já não é tão primeira infância, mas tá num momento bem específico, assim, da formação dele. Que bom, Eu vou atrás, João. Você não vai se arrepender, Paulo. Pode ter certeza. Tem vinculação com terapia dos esquemas? Tem uma base das necessidades emocionais, né? Quando a gente para pensar nisso. Então a minha satisfação já está garantida, porque eu sou apaixonado pela terapia dos esquemas. Apaixonado. Já falei isso aqui no podcast 1000 vezes. Eu sou apaixonado pela terapia. Eu acho que ela torna tudo tão palpável. Ela descreve os processos de uma formação de personalidade de uma maneira tão compreensível. Sim. Sabe? Ô, João, vamos retomar um ponto aqui do adulto saudável. Olha só, um pouquinho atrás você disse assim, eu fiquei com essa frase gravada. Você disse assim, todas as pessoas, todos os adultos têm um lado saudável. Isso é uma baita mensagem de esperança, viu? Pra gente que tá ouvindo aí que... Tá, mas tem pessoas mais, vamos chamar assim, mais emocionalmente desorganizadas do que outras, né? Do que outras. Mas você está incluindo todos. Aí eu lembrei do texto do Jeffrey Young. Jeffrey Young, ele usa um termo técnico, eu vou falar aqui, mas você pode explicar, né? Ele fala de pacientes caracteriológicos. Sim. E todas as vezes que ele fala de pacientes caracteriológicos, ele está se referindo aos transtornos de personalidade. Principalmente. Especialmente borderline e narcisista. Isso. Né? Isso. Quando você diz assim, todos os pacientes, todos os adultos têm um lado saudável, isso se estende aos transtornos de personalidade também? Também. E onde é que está o limite, então, para a gente sair da esfera, digamos, do adulto saudável e entrar no funcionamento patológico, psicopatológico? Ou a terapia do esquema não dá ênfase nisso? Não está preocupada no limite entre a normalidade e a patologia? Bom, então vamos partir da premissa... Porque não dá para igualar todo mundo, não. Ou você acha que dá? Não dá para igualar todo mundo, e a proposta não é essa, de maneira alguma. Mas se a gente for parar para pensar que todos nós temos um lado saudável, e eu não só acredito nisso, como eu vejo isso diariamente no meu fazer clínico. Como terapeuta. Como terapeuta. E como supervisor também, assim, vendo todos os meus supervisionandos atendendo. A proposta, Paulo, aqui é o seguinte. Entendendo que todos nós temos um lado adulto saudável, significa que entender que todos nós temos qualidades, todos nós temos competências, todos nós, só de estarmos vivos, desenvolvemos uma série de habilidades que nos ajudaram a sobreviver até aqui. Sabemos que, de maneira geral, nem sempre foi da maneira mais funcional, mas foi o que deu. Então, quando a gente pensa em pacientes caracterológicos, pacientes com transtornos de personalidade, narcisista, borderline, entre outros, assim, por exemplo, pacientes com as mais variadas psicopatologias, inclusive os psicóticos, a gente está falando de pacientes que
estão tentando, de alguma maneira, se adaptar ao contexto que eles vivem. Sim. O que diferencia isso entre o normal e o patológico? É a frequência. É qual é a frequência que esse lado disfuncional interfere na vida desse paciente. Entendendo que, por exemplo, tem pacientes que têm um adulto saudável muito pequenininho, mas tem. Tem características, tem valores incluídos, tem qualidades, tem habilidades e competências que são muito úteis para o fazer, para a adaptação dele na vida, para poder conseguir determinadas questões. Porque, em última instância, é o que todos nós queremos, né? É uma vida satisfatória, é uma vida com significado, uma vida que tenha sentido para cada um. O problema é que, no meio desse caminho, muitas coisas acontecem, né? Muitas coisas acontecem. Mas a proposta nossa é o seguinte, é que esse lado funcional, saudável, maduro da personalidade, interfira e influencie cada vez mais na vida desse paciente. Esse é o nosso maior objetivo, em última instância. Eu achei massa essa coisa, você usar o critério da frequência. O paciente caracteriológico, ele tem uma frequência maior de desarranjos. Sim. Vamos resumir, né? E aí não tem jeito, aí eu vou fazer uma comparação com um outro campo. Eu lembrei Freud. Eu lembrei do texto Psicopatologia da Vida Cotidiana, porque a hipótese é essa. O Freud borra as fronteiras entre o normal e o anormal, dizendo, olha, a normalidade está no cotidiano, no indivíduo considerado normal. Vai ter um momento em que ele vai... Aí ele traz a coisa dos atos falhos, etc, né? Que é mais ou menos isso que você está dizendo. O normal e o anormal não é preto e branco. Não é preto e branco. Não é preto e branco. Ele está difuso de modo diferente nas pessoas. Algumas pessoas, bom, por razões que, enfim, não dá para a gente discutir aqui, acabam tendo uma estrutura mais consolidada e comportamentos disfuncionais de modo mais frequente. Sim. Eu acho isso muito realista. Acho que a realidade das pessoas é assim. É essa. Quem não tem dificuldades, quem não tem problemas, quem não tem dificuldade de se arranjar na vida. Então, quando a gente pensa na questão de todos nós temos um adulto saudável, é muito nessa perspectiva de a gente também começar a olhar o copo meio cheio, sabe? Sim. Para além do transtorno, para além do sofrimento, de falar assim, olha, peraí, vamos olhar o que você precisou usar até aqui. Deixa eu entender o que funcionou dentro de todas as estratégias que você tentou para sobreviver até aqui. Vamos olhar para isso? Então, João, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, então, sobre a vida concreta. A gente está aqui nos conceitos, eu estou achando maravilhoso. Mas a vida tem, vamos dizer assim, tem campos, tem áreas onde a gente tem que funcionar como pessoas adultas. Sim. A gente tem que trabalhar. No trabalho a gente tem relações com as pessoas. Sim. Que mais, João? A gente tem que amar. Importantíssimo. Necessidade básica nossa. Necessidade básica. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou te perguntar assim, ó. Na tua experiência, não digo nem na tua atitude de leitor, pesquisador, não. Na tua experiência com as pessoas que você atende, com o público adulto que você atende, quais são as áreas da vida que você acha em que as pessoas mais derrapam, as pessoas adultas se comportam de modo menos saudável? Posso arriscar? Claro, eu acho que são nas relações amorosas. Com certeza. Qual é a sua percepção? Com certeza, sim. Então vamos pensar que quando a gente para para avaliar um funcionamento saudável, é sempre bom a gente separar a vida das pessoas em áreas, né? Facilita. Eu acho isso legal. Então vamos pensar que a gente tem a área do trabalho, a área das relações sociais, ou das amizades, a área das relações familiares, o funcionamento dele com ele mesmo, né? Assim, como é que ele funciona quando ele tá sozinho. Isso. Os relacionamentos amorosos e os relacionamentos no trabalho. Então vamos pensar que é isso aí. Onde é que dá mais pepino? O que chega mais no consultório normalmente são as demandas de relacionamento, né? Relacionamento amoroso? Amoroso. Ou amoroso. Não sabia. São aquelas demandas de alto nível de afeto, né? Então as pessoas estão muito envolvidas emocionalmente, então sempre tem uma desregulação emocional maior, uma dificuldade maior de acionar o adulto saudável para resolver conflito. Sim. Né? Afinal de contas, a gente chega nas nossas relações com a bagagem emocional de uma história de vida, né? Que normalmente quem paga é o parceiro. Sim. Tem essa expectativa de que o parceiro atenda. Mas quando a gente pensa na proposta de um funcionamento pouco saudável, mesmo aqueles que têm um adulto saudável hiper fortalecido, normalmente é nos relacionamentos que o negócio derrapa. Por quê? Eu vou insistir um pouco nisso. Vamos lá. Vou insistir um pouco nisso.
que razão, por que razão os relacionamentos amorosos tendem a ser mais desafiador para as pessoas funcionarem de modo saudável e maduro do que a relação com a família, do que a relação com o trabalho, do que as relações de amizade geral? O que tem no amor? O que tem nas relações afetivas Perfeito. que faz com que elas sejam tão complicadas? Eu amei As essa pessoas pergunta. errem tanto. Por que elas são assim tão desafiadoras? Por que elas são assim? Porque está muito atrelado com a nossa figura de apego. A nossa figura que a gente estabelece como alguém que a gente acredita que nos vai cuidar, que a gente Sim. acredita que vai nos fornecer amor, atenção, afeto, segurança, que de maneira geral está muito associado às nossas figuras primárias, né? Que normalmente é a nossa mãe, né? Então, quando a gente pensa na nossa primeira figura de apego existente na vida, a gente está falando com a nossa mãe. Ou com qualquer outro cuidador que tenha assumido essa função. Então, quando a gente chega na vida adulta, em última instância, a gente está buscando uma figura de apego que atenda às nossas necessidades emocionais, tal qual a gente teve na infância, ou não teve na infância. Importante falar, ou não teve. Tá. Então, essa disfuncionalidade ou funcionalidade está muito relacionado com os nossos padrões de cuidado que a gente teve na nossa infância, no nosso desenvolvimento enquanto pessoa. Então, por que acontece isso? Porque, de maneira geral, as situações ativadoras, as situações de conflito, nos remetem a todas as dificuldades que a gente teve. E lá atrás, a gente não tinha tanto recurso, né? Sim. A gente precisou ir lidando com as dificuldades e com os desafios à medida que a vida foi passando. Mas está muito relacionado com essa... Eu adoro um termo que chama catapulta emocional. Opa, explica pra gente. A o que catapulta emocional é como se em determinado momento você parasse e fosse voltar lá para sua infância ou para qualquer momento de situação desafiadora que você teve. É muito comum, e talvez, não sei se você já presenciou, quando você já viu casais brigando, que parecem duas crianças discutindo, que você vê que claramente não tem uma racionalidade, eu vou chamar de racionalidade, uma maturidade ali, mas com muita frequência parecem pessoas que estão brigando, mas não se ouvindo. Briga de casal é só isso. É só isso. Então, assim, quando a gente pensa para pensar nisso, é justamente que acontece isso. Essa ativação emocional que nos catapulta lá para toda essa história de sofrimento, de necessidade não atendida, de tudo aquilo que a gente teve de desafio. E o desafio na relação amorosa, é que a gente tenha parceiros, uma relação saudável o suficiente que um consiga atender a necessidade emocional do outro, sabendo que isso demanda uma maturidade para que isso aconteça. Para que a gente consiga se autorregular emocionalmente, para que não entre nesse padrão disfuncional de briga, de conflito. Enfim, que a gente consiga resolver determinadas questões de uma maneira adulta. Uhum. E adulta saudável. Pois é. Na instância terapêutica, quando uma pessoa dessa, digamos, resolve ir para a terapia, pensando na terapia do esquema, eu lembrei aqui do conceito de reparação parental limitada. Isso. Ou seja, quem vai funcionar como esse modelo de funcionamento saudável, pelo menos por algum tempo, é o terapeuta. É o terapeuta. Faz sentido isso? Faz sentido. Como é, João, que o terapeuta consegue exercer... Bom, eu sei que o termo limitado, no final dessa expressão, Isso. ele é muito útil, ele ajuda muito a entender os limites do terapeuta, né? Reparação, tal. Mas como é que o terapeuta consegue cumprir esse papel com pessoas adultas? Por quê? Porque é um percurso muito longo de formação, de estruturação de um modo de ser imaturo, disfuncional. Sim. Como é que, em espaços tão reduzidos, em atendimentos de 50 minutos, uma vez por semana, que possibilidade, de fato, o terapeuta tem de ser modelo para uma pessoa? Isso de fato consegue produzir efeito? Consegue. Ajudar as pessoas a serem mais maduras? Com certeza. E eu gosto muito dessa proposta de que a gente sempre começa do princípio de que um terapeuta na vida de alguém é um grande modelo, né? Assim, de maneira geral, é um grande modelo que seja de cuidado, né? Das pessoas que vão para a terapia em busca de cuidado, em busca de segurança, de certa medida. Então, quando a gente pensa na reparação terapêutica limitada ou reparentalização, que muito no lugar de cuidador, né? A gente está falando de uma função terapêutica que busca, dentro do limite terapêutico, atender essas necessidades emocionais. Desculpa, te interromper rapidinho. No momento da terapia, o que você está dizendo o que o terapeuta faz é substituir
aquela parentalidade lá de trás que deveria ter sido boa, exercida pelo pai, pela mãe, com quem quer que seja, e não foi. O que o terapeuta vai fazer nesse momento é substituir provisoriamente essa parentalidade antiga, disfuncional. É isso? Faz sentido? A proposta não é substituir, mas se tornar uma figura curativa. Então, vamos pensar que você tenha tido figuras parentais que não foram muito funcionais. Sim. E aí você, por exemplo, teve uma avó maravilhosa, ou uma madrinha maravilhosa, ou um tio muito legal, que, de uma certa maneira, atendeu às suas necessidades quando você precisou. Seus pais não deram conta, mas o seu tio, sua avó, sua madrinha deram conta. Essas são figuras curativas. São figuras que, dentro do que eles puderam, atenderam às suas necessidades, que não eram que o dos seus pais, naturalmente. Na relação terapêutica é muito semelhante. A gente vai atender às necessidades, e como é que significa isso? Fornecendo uma base segura, estando ali com ele, tendo uma certa disponibilidade emocional quando ele precisa, criando um espaço nessa relação terapêutica que ele possa se expressar, que ele possa falar do que ele precisa, que ele possa ser autêntico, genuíno nessa relação e que ainda assim se sinta aceito incondicionalmente por esse terapeuta. A gente está falando de uma relação que permite que o outro... E aí tem muito princípio rogeriano quando a gente fala sobre isso, né? Eu estou reconhecendo vários. Que a gente consiga, por exemplo, ter uma postura de entender o que faltou na infância, o que faltou na história de vida desse paciente, que eu possa atender dentro desse limite. Então, vou dar um exemplo bobo, assim, mas, por exemplo, pacientes que têm um esquema que a gente chama de esquema de abandono, né? Ou seja, que tiveram um histórico de abandonos repentinos, que tiveram uma solidão quase que crônica. Às vezes um pequeno gesto, assim, uma pequena fala do eu te vejo semana que vem, estarei te esperando aqui na semana que vem. É eu assegurando meu paciente de que eu não vou abandoná-lo. Por exemplo, isso. Ou então, no momento de conflito, um paciente que se sente mais inseguro e eu assumo uma postura do vá em frente, pode ir, vai dar tudo certo, eu tô aqui com você. É uma postura é uma validação, é um incentivo que faltou. Porque, por exemplo, na história de vida dele, ele teve pais que foram extremamente críticos, controladores e por aí vai. Eu tô dando alguns exemplos e que seja, por exemplo, de limite, também, que é uma necessidade que todos nós precisamos, sim, né? Que claro. seja de pacientes que, principalmente os narcisistas, que chegam desqualificando, brigando, etc. E eu preciso limitar e falar que eu não vou autorizar que ele me trate daquela maneira. Por mais que eu seja o terapeuta dele. Sim. Então, são alguns exemplos que eu tô te dando de como que eu, enquanto terapeuta, tenho a possibilidade de atender a essa necessidade que faltou lá atrás. E eu acho isso uma das coisas mais lindas enquanto processo terapêutico, sabe? Desse lugar que a gente consegue mostrar para o paciente, às vezes, que nunca teve uma base segura, que nunca teve alguém que validasse, que incentivasse, que desse apoio para ele, para além de crítica, por exemplo. E isso eu consigo, a partir do que eu entendo que ele não teve no passado, eu posso dá-lo para ele agora. Eu posso fornecer isso. Então, minha proposta não é substituir os pais dele. Sim. É só mostrar que tem uma outra forma de ser cuidado também. Essa é a minha proposta quando a gente pensa em tratamento. E mostrar para ele que esse processo que ele demorou para chegar até aqui, o meu consultório, ele precisou usar recursos, ele precisou utilizar de ferramentas, de competências. Ele desenvolveu uma série de habilidades que são caras para a gente no consultório. E se eu perco isso de vista, a gente está perdendo uma série de recursos que pode ajudar o paciente a promover as mudanças que são importantes na vida dele. Muito potente, muito potente. Olha, o meu pensamento é um só. A gente precisaria de umas 3 horas para... eu concordo. Seguir com os temas dessa conversa, porque são muito instigantes. Eu tinha muita coisa ainda para te perguntar, mas o nosso tempo foi-se embora. Não vou poder, pelo menos dessa vez. Você está nas redes sociais, com certeza? Estou na rede social. Onde é que você está? Estou no Instagram, sim. @joaoguilherme. Para cá. @joaoguilherme.psi. O pessoal da edição vai colocar aí na tela. O que é que você posta lá? Que as pessoas vão encontrar lá na tua rede? Vou encontrar muitas temáticas sobre adulto saudável. Vou encontrar falando sobre dicas das supervisões que eu dou, falando do que eu percebo. A minha proposta com a rede social, de maneira geral, é partilhar os conhecimentos que eu aprendo, porque eu acho que essa é a proposta nossa aqui, né? Então, é isso que eu faço. É compartilhar conhecimento e uso a minha rede social para isso. Então, de alguma maneira, os tópicos que não tenham sido contemplados, as pessoas podem continuar essa conversa com você por lá. E é um prazer para mim. Você responde às pessoas? Com certeza. Adoro. Eu acho que Instagram e as redes sociais como um todo se tornaram
de fato, é uma proposta de conexão. E depois que eu Sim. comecei a utilizar elas dessa maneira, eu tenho ficado feliz com os feedbacks que eu tenho recebido. Coisa Com as boa. trocas, com o que eu aprendo na internet, eu adoro. Maravilha. Então, fica indicado aí para todo mundo seguir o trabalho do João. Eu mesmo vou te procurar lá, vou te seguir. E repete o livro, João, você falou. Vamos terminar assim, ó. Tem alguma outra coisa assim muito bacana que você queria deixar indicado no campo da saúde emocional para adultos? Você lembra de alguma publicação específica sobre adulto saudável, por exemplo? Para além do clássico Terapia do Esquema do Jeffrey Young. Tem um instrumento que eu e Jaqueline desenvolvemos, que chama Baralho do Adulto Saudável. Sim. Que é uma ferramenta que a gente fala sobre como avaliar, como psicoeducar e como trabalhar com esse lado. É uma ferramenta que tem sido utilizada em diversos contextos, escolas, nas empresas, organizações, hospitais, no consultório, nas supervisões. Mas ele é auto-aplicável? A pessoa adquire... Ele é auto-aplicável também. A pessoa adquire e ela aplica? Isso. A gente pode aplicar tanto de forma você buscando reconhecer e entender. Sim. A gente fez um livreto que dentro desse instrumento tem toda a base teórica do adulto saudável, tudo que já foi publicado até hoje, de uma maneira simples e didática, porque a gente gostaria... O nosso objetivo maior era que esse tema do adulto saudável furasse a nossa bolha. Isso. Sabe, perfeito. assim, que as pessoas pudessem ter acesso, então chama Baralho do Adulto Saudável. Tá disponível na Amazon, tá disponível na internet, qualquer lugar que você queira. É uma ferramenta que eu tenho recebido ótimos feedbacks, então... Publicação sua e da Jaqueline? Nossa, cara, a gente desenvolveu juntos. Como é que eu demorei tanto de descobrir essas coisas, né? Podia ter trazido, né? Podia ter trazido, mostrar, não tem problema não, mas eu vou atrás e o pessoal dá. Você falou que tá aí disponível na Amazon, outros lugares. Tá. É fácil comprar. Fácil comprar. João, muito grato, cara, assim, papo fantástico. Eu sempre vejo tudo de novo, viu? É? Sempre vejo. Tem gente que não gosta de se ver gravado, eu sou o contrário. Eu assisto tudo de novo. E eu vou ver essa conversa de novo, porque estou muito satisfeito. Eu quero agradecer a você por ter reservado esse tempinho para estar aqui com a gente e te parabenizar pelo trabalho que você tem feito aí. Eu quero te agradecer. Nessa área da saúde emocional. Foi um prazer. Parece que a conversa durou 5 minutos, de tão rápido que passou, né? Adorei, Paulo. Quero te agradecer. Quero agradecer o pessoal Ser Psicólogo, né? Que nos convidou para participar. Estou muito feliz. Obrigado, gente. Maravilha, maravilha. Gente, que conversa fantástica. Estou, assim, realmente entusiasmado. Vou ver de novo. E eu tenho certeza que isso é um tema geral, né? A maioria de vocês que estão nos acompanhando aqui são pessoas adultas. Eu tenho certeza que essa conversa, de alguma maneira, tocou profundamente no seu coração aí também. Pega o link, ó, você que está no YouTube, esse podcast está no YouTube e no Spotify. Ótimo. Você que está no YouTube, ó, não se inscreveu no canal ainda, aproveita, se inscreve do canal, pega esse link, coloca no grupo da família, no grupo da faculdade. Vamos fazer essas informações circularem com mais força possível, né, que a gente puder fazer, tá bom? Você que chegou até aqui no YouTube, não esquece do QR Code aqui na parte superior da tela. 7 dias de navegação gratuita na plataforma Ser Psicólogo. Quem está no Spotify, eu descobri que no Spotify aparece o videozinho também. Pode acessar o QR Code, quem nos acompanha pelo Spotify também, tá? Vai estar aparecendo aí, disponível para os ouvintes do Spotify. Eu quero agradecer a paciência de todas e de todos vocês que chegaram até aqui. Minha gratidão mais uma vez, um forte abraço e até o próximo episódio.